Será se porque uma pessoa começou a seguir a Cristo, a andar em Deus, a viver pela fé, a cuidar das coisas espirituais, essa pessoa pode negligenciar o cuidado de si mesmo no nível humano? É preciso haver um constante equilíbrio. Deus cuida, Deus protege, Deus guarda, Deus cura. Mas ao mesmo tempo, esse Deus exige de nós responsabilidade. Exige que nós façamos a nossa parte. Se nós formos por esta via de pensamento de que agora por eu estar em Deus, Deus me protegerá de tudo e não é necessário que eu faça nada, nós estaremos seguindo a influência satânica de tentar o próprio Deus. Mateus capítulo 4 fala sobre as tentações que Jesus sofreu no deserto e numa delas, Mateus capítulo 4, versículo 6, Satanás diz assim: se és filho de Deus, lança-te abaixo, pois está escrito, ele deu aos seus anjos ordem a teu respeito. Eles te protegerão com as mãos, com cuidado, para não machucares o teu pé em alguma pedra. Então Satanás estava tentando Jesus a pular porque ele disse, não, os teus anjos irão proteger você. Então nós não podemos seguir por esta linha de pensamento. É preciso, irmãos e irmãs, nós entendermos que quando nós passamos a andar em Deus e recebemos uma nova natureza por meio do Espírito Santo, nós não deixamos de ser humanos. Nós continuamos seres humanos. E nós precisamos entender que Deus não fará a parte que é nossa responsabilidade fazer. Por exemplo, no milagre em João 2, antes de Jesus fazer o milagre, houve a necessidade daqueles homens encherem as talhas d'água. Antes de Jesus fazer o milagre em João também, capítulo 11, na ressurreição de Lázaro, Jesus exigiu que aqueles que estavam ali tirassem a pedra do sepulcro e logo depois que ele chamou Lázaro para fora, o ressuscitando. É necessário que nós façamos a nossa parte. E durante a palavra de Deus nós vamos ver que Deus nos chama ao cuidado. Em Êxodo capítulo 20, versículo 13, ali onde fala sobre os mandamentos, no versículo 13, Deus diz, não matarás. Esse é um dos mandamentos. Mas não matar, a igreja ensina que não é só você pegar uma faca, um revólver ou qualquer outro tipo de arma e tirar a vida de outra pessoa. Não matar diz respeito também à nossa própria vida, a não matar a si mesmo. E a falta de cuidado é um pecado, se torna um pecado, pois nós estaremos negligenciando a nossa própria vida. Em 1 Coríntios 3, 16 e 17, o apóstolo Paulo escreve o seguinte: não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Ou seja, se nós destruirmos esse templo, que é o templo de Deus, Deus irá nos destruir por meio do seu julgamento. É necessário que nós entendamos o quanto Deus nos chama ao cuidado, também ao descanso, lá no Antigo Testamento, quando ele instituiu o sábado, por exemplo. E em Eclesiástico, capítulo de número 38, tem uma palavra muito linda que fala sobre a medicina, que fala sobre o médico. Tem muita gente que afirma ser ou mostra ser muito espiritual, muito cheio de fé e diz, não, meu médico é o médico dos médicos, é Jesus. De fato, ele é o médico dos médicos. Mas ele deixou na terra a medicina, que também é um instrumento de cura. Eclesiástico capítulo 38 diz assim, honra o médico por causa da necessidade, pois o Altíssimo quem o criou. Toda a medicina provém de Deus e ele recebe presentes do rei. A ciência do médico o eleva em honra. Ele é admirado na presença dos grandes. O Senhor fez a terra produzir os medicamentos. Um homem sensato não os despreza. Quer dizer que o homem insensato desprezará a medicina. E o texto é grande, continua, eu aconselho você depois pegar e ler com atenção. De modo especial até o versículo 15 de Eclesiástico 38, você vai ver o quão belo é esse texto sobre os médicos, sobre a medicina. E lá no Novo Testamento, em 1 Timóteo capítulo 5, verso 23, nós encontramos o apóstolo Paulo dando uma orientação ao seu filho na fé, Timóteo, para que ele cuidasse de si mesmo. Olha só, não continues a beber só água, mas toma também um pouco de vinho,
por causa do teu estômago e das tuas frequentes indisposições. É preciso nós entendermos o quanto é necessário o cuidado humano. E nós não podemos ser negligentes quanto ao cuidado humano, porque nós também encontramos nas Sagradas Escrituras inúmeros exemplos de personagens que fugiram dos seus inimigos. Então nós podemos, não vou fugir do inimigo porque Deus vai me proteger. Não, muitos fugiram. E quando nós vamos para o Novo Testamento, para o Evangelho de São Mateus, capítulo 2, versículo 13 e 14, nós encontramos um anjo enviado por Deus, dando ordens a José para que ele, com Maria e o menino Jesus fugissem para o Egito, porque Herodes queria matar o menino. Ainda sobre cuidado, nós encontramos no Antigo Testamento, em Deuteronômio capítulo 22, versículo 8, uma instrução de Deus dizendo: quando construíres uma casa nova, farás um parapeito em volta do teto, para que não se derrame sangue sobre a tua casa, se viesse alguém a cair lá de cima. Um alguém não cuidadoso, insensato, construiria a sua casa e, com esse mesmo pensamento de que é Deus quem protege, de que é Deus quem cuida, não construiria esse parapeito e então alguém lá de cima iria cair. Mas Deus está dizendo: olha, é responsabilidade sua que constrói a casa colocar um parapeito para proteger quem estiver lá em cima. Nós também podemos encontrar na palavra de Deus, no Salmo 126, o Senhor Deus dizendo que se o Senhor não guardar a cidade, debalde vigiam as sentinelas. Nesse salmo, nós realmente entendemos que o Senhor é o guarda, é o vigia, o sentinela acima de todos. O próprio Salmo 120 vai dizer que ele é o guarda de Israel. Mas ao mesmo tempo o Senhor, ao mencionar aqui os guardas da cidade, está dizendo que não é porque ele é o guarda, o vigia, o sentinela por excelência, que não deve haver guardas no nível humano. Então muita gente diz também, não, o meu protetor é Deus, o meu guarda é Deus, o guarda de Israel é quem me guarda. Mas o Senhor está dizendo, nesse salmo também, que é necessário haver vigias. Por isso que nosso mundo também é cheio de polícias, é cheio de guardas, que protegem também no nível humano. É preciso nós entendermos que o Senhor nos dá todas as instruções e nos faz esse chamado ao cuidado humano, porque Ele quer que nós vivamos bem. Ele quer a nossa saúde e não quer que nós, por exemplo, morramos por causa de nossa irresponsabilidade, que venhamos a morrer prematuramente. E quando nós entendemos sobre o cuidado humano, nós deixamos de culpar Deus por tantas tragédias que acontecem. Muitas vezes nós temos a tendência de olhar para alguém que acidentou e morreu, por exemplo, de moto, mas nós esquecemos que aquela pessoa bebeu demais e de repente perdeu o controle e nós afirmamos, não, todo mundo tem o seu dia e aquela pessoa morreu porque chegou a sua hora. Será se foi realmente assim que Deus planejou que aquela pessoa morresse? Os primeiros lá que nós lemos nas Sagradas Escrituras tinham longos anos de vida, mas por causa do pecado nós vemos que Deus foi reduzindo a quantidade de anos do homem sobre a terra. Mas mesmo assim o Senhor ainda faz promessas de longevidade, de uma vida longa em várias passagens. Por exemplo, em Êxodo capítulo 20, versículo 12, nós encontramos o mandamento acompanhado de promessa que é: honra teu pai e tua mãe, para que teus dias se prolonguem sobre a terra, que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor está falando sobre longevidade. E a palavra de Deus diz em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 17, por que haverias de morrer antes da tua hora? E aí nós encontramos em contrapartida a palavra a falar em Jó, capítulo 5, versículo 26, em boa velhice irás à sepultura. Não de forma prematura, por causa da sua responsabilidade, da sua negligência, mas de forma natural você irá morrer. E nós precisamos agora entender, fechando esse assunto, que nós precisamos ter cuidado com o cuidado. O cuidado humano ele só será um erro quando ele sobrepor ao cuidado da alma. O cuidado humano não deve ser maior ou substituir o cuidado da alma.
Ao mesmo tempo que nós precisamos cuidar do corpo, muito mais, nós precisamos cuidar da nossa alma para que nós possamos entrar na glória. Porque o mesmo Paulo, olha só que interessante, o mesmo Paulo que orientou Timóteo a respeito da sua saúde, é o mesmo Paulo que fala o seguinte para o seu filho na fé, Timóteo. 1 Timóteo capítulo 4, versículo de número 8. Exercita-te na piedade. Se o exercício corporal traz algum pequeno proveito, a piedade, esta sim, é útil para tudo, porque tem a promessa da vida presente e da vida futura. Então, que nós entendamos, e muito mais que isso, pratiquemos o cuidado humano, sem jamais esquecer e sem jamais deixar de praticar também o cuidado espiritual. Que Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.